Bom que o pessoal vai entrando aí enquanto isso. Então, tranquilo. Bora lá. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um SagaCast. E hoje eu tenho o prazer de ter aqui comigo a psicóloga Eduarda Portugal, que a gente vai conversar bastante sobre a psicologia do emagrecimento, sobre transtornos alimentares, obesidades. Vai ser um papo muito legal. Ela já me deu um pequenos spoilers assim, dos assuntos e realmente vai ser muito bom aqui escutar um pouco sobre esses temas, tá? Então, Eduarda, muito obrigado por ter aceitado o convite. Realmente é muito legal ter você aqui hoje para essa sua primeira live, né? Isso. Mas eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui participando desse papo. Que bom. Muito obrigado. Galera entrando aí. Pessoal, vocês podem mandar perguntas, tá? Relacionadas à temática e mais pra frente eu faço as perguntas para Eduarda, certinho? Uhum. Ó, Eduarda, já começando, eu queria saber qual seria o papel da psicologia quando a gente fala desses aspectos até nutricionais, assim como emagrecimento e obesidade? Então, acho que é a dúvida de muitas pessoas mesmo isso. Uhum. É que a gente sabe que para emagrecer, a gente precisa fazer dieta, a gente precisa fazer atividade física. Só que o problema tá em realmente fazer. Então, o psicólogo vai ajudar nessa questão comportamental. Uhum. Legal, interessante. E aí, como funcionaria isso? Assim, o que seria essa ideia de mudança de comportamento, talvez? Que a gente sempre ouve muito, sei lá, de 21 dias para se criar um hábito, né? Esse tipo de coisa. Mas Uhum. seria algo desse tipo? Não exatamente. Vai estar mais relacionado com os pensamentos, com as emoções que a gente sente, com os comportamentos. Em alguns casos, vai ter associado os transtornos também, tanto os mentais quanto os transtornos alimentares. Então, vai depender muito do caso, mas é mais relacionado aos pensamentos e aos comportamentos. Uhum, interessante. Eu acho que até um comportamento, eu estava até comentando isso ontem aqui no meu perfil, que eu estava percebendo que devido ao estresse de várias coisas da faculdade, eu estava comendo muito chocolate. Então, era sempre a vez que eu ficava estressado, meu Uhum, comportamento seguido era comer um chocolate. E isso, sei lá, eu estava vendo diferença até na balança, por mais que é um chocolate aqui de manhã, uma noite, uma tarde. E foi acontecendo, eu fui percebendo, tá, eu tenho que dar um pouco mais de controle, talvez, e, tipo, mudar um pouco esse comportamento que eu estava vendo que não ia ser saudável a longo prazo. uhum. Isso é o que a gente chama de regulação emocional através da comida. Que é aquela pessoa que tá triste, come, tá com raiva, come, tá estressada, come. Uhum. Aquela famosa cena de filme, né? Tipo, tá chorando devido a alguma questão e tá com um pote de sorvete assistindo Uhum. um filme. Legal. E, ó, sobre a questão, por exemplo, de pessoas que estão passando por sobrepeso e tal, estão precisando de acompanhamento nutricional. Como o psicólogo pode auxiliar nesses casos também? Então, eu acho que a gente vai falar muito sobre isso, mas antes eu queria Aham. entrar nesse assunto com dados, né? É que nos Certo. últimos 13 anos, os casos de obesidade e sobrepeso aumentaram em 72%. Caramba. E que quando a gente fala de uma população brasileira, de adultos, crianças e adolescentes, 50% estão com sobrepeso ou obesidade. E quando a gente fala só de adultos, esse número sobe para 60,3%. Eita. Isso. Sim, sim. E aí a gente, e aí a gente vai trabalhar com o processo do emagrecimento, com aquela parte da modificação comportamental que eu falei, Uhum. de conseguir fazer dieta, de conseguir fazer atividade física, mas todo o tratamento é feito com uma equipe multidisciplinar. Então vai ter um Legal. médico endocrinologista, vai ter um nutricionista para passar a dieta, vai ter, de preferência, um personal trainer para auxiliar nesses treinos, Aham. e o psicólogo também para ajudar no comportamento. Perfeito. É bem legal, né, quando a gente pensa nisso assim, não é uma coisa que um profissional vai fazer um milagre ali, né? Tipo, até como Uhum, às vezes é um pouco vendido assim, do método para você emagrecer em 20 dias, né? Mas não, na verdade é um trabalho multidisciplinar pensando em toda a questão uhum. da saúde, né? E verificando todos os fatores fisiológicos, psicológicos, comportamentais, emocionais que estão passando ali pela pessoa que está nesse processo. Então é muito legal mesmo essa ideia. Isso, exatamente. E falando disso, sobre essa questão, acho que é um dado, quando você traz assim, realmente é um dado até que assusta um pouco, né? A gente Isso. sempre fala muito da ideia, tipo assim, da fome no mundo e tal,
mas ao mesmo tempo, eu sempre vejo, eu acompanho, acho que até mais divulgado, os dados tipo americanos, por exemplo, que o pessoal come fast food no almoço sempre, mas meio que isso também se reflete um pouco no Brasil, né? Acho que até na pandemia, eu vi esses dias um pessoal comentando que o número de pessoas a baixarem o iFood, por exemplo, aumentou muito. Então as pessoas, mesmo Uhum. estando em casa, ainda foram pela facilidade, talvez, criou esse comportamento de vou pedir uma comida aqui mais fácil. E muitas vezes não era realmente um alimento que seria o ideal, e sim um fast food, por exemplo. Uhum. Mesmo, com a pandemia mesmo aumentou os casos. E, inclusive, sobre isso que você comentou, tem um dado que mostra que a obesidade e o sobrepeso estão mais ligados à morte do que à desnutrição. Então, Caramba. em todos os países, exceto na Uhum. África subsaariana, existem mais mortes pela obesidade do que pela desnutrição. Tem isso. E, tipo, isso mostra realmente como isso é uma questão até pública, né? Uhum. Do trabalho realmente com a relação da obesidade em si que mata. E isso muitas vezes, sei lá, não vou dizer que é romantizado, mas obviamente a gente vai entrar mais pra frente em questões de Uhum. aceitação do corpo, beleza. Mas o ponto é que se você tá chegou na obesidade, não é só o sobrepeso, você tem muito mais tendência a morrer, em resumo. Mas a gente vai falar mais um pouco sobre o tratamento também. Aham. Como funcionaria essa ideia? Então, antes de falar sobre o tratamento, eu queria só trazer um dado da Sim, OMS, né? Segundo a legal. Organização Mundial de Saúde, a obesidade ela é definida como uma doença endocrinológica. Então, para quem quiser Sim, procurar, está lá na CID, que é a Classificação Internacional de Doenças, no E66, na parte de endocrinologia. E aí é legal. importante que a gente fale que a obesidade, ela não é um transtorno mental, só que em muitos casos tem transtornos mentais associados. Não é um transtorno alimentar, mas também tem alguns transtornos alimentares associados. E Uhum. a pessoa que está obesa, ela pode ter ou não comorbidades, que seriam essas doenças associadas. E aí, a depender de Uhum. cada caso, o tratamento vai ser diferente. Entendi. É um dado legal, né? Porque muitas vezes a gente discute muito no senso comum um pouco disso, tipo, não acho que é, mas tipo, não acho que é doença. É algo que sim está lá no manual diagnóstico utilizado por qualquer médico para realmente, tipo, e é um manual que não é tipo Brasil, não, é um manual do mundo, então as pessoas, a partir de alguns critérios, principalmente relacionados a peso, a gordura corporal e até questões endócrinas mesmo, vão dar esse diagnóstico, que a pessoa vai precisar de um tratamento, senão pode vir até ter outras comorbidades, né, como até comorbidades e transtornos alimentares, e transtornos psicológicos mesmo, relacionados. É um dado muito importante. Uhum. E aí, algumas pessoas podem estar na dúvida, né? Por que, que a obesidade é considerada uma doença? É Sim. porque só o excesso de gordura já traz prejuízos para a saúde. Então, já põe a pessoa em risco. Todo mundo tem uma taxa saudável de gordura, e quando a gente Aham. ultrapassa essa taxa, que seria o IMC mais 25 para sobrepeso, ou mais 30 para obesidade. E aí já está em um nível que já pode trazer riscos para a saúde. E aí IMC é o Uhum. índice de massa corporal. Para quem quiser depois checar no Google lá, tem a calculadora que dá para medir. Só que o IMC não é 100%, Uhum. porque tem alguns excessos, alguns casos que são exceção, de pessoas que têm muito músculo, e aí essas pessoas estão no nível Foge bem do mais alto. padrão. Fogem do Aham. padrão. Só que o IMC é uma medida válida porque a gente consegue ver o que é gordura e o que é músculo. Sim. E aí Legal. também entra no caso do obeso saudável, né? Que algumas pessoas comentam, mas estou Aham. acima do peso, mas eu não tenho diabetes, não tenho hipertensão. Então, nesses casos, para ser considerado doença, a obesidade não precisa ter outras doenças associadas, que seriam as Uhum. comorbidades, né? Então, Sim. para estar no, como doença em obesidade, não precisa ter diabetes, por exemplo. São duas coisas à parte, né? Você Isso. pode ter as duas ao mesmo tempo, mas não necessariamente precisa estar com as duas. Tanto que eu já vi pessoas que assim, têm uma estrutura que você olha que é magra, mas tem diabetes. Não, Uhum. não tem nada a ver. Até mesmo pelo metabolismo dela, tal, tipo, ela não fica com uma aparência de uma pessoa que tipo, tá mais gorda, mas sim pelo metabolismo, mas ela sim pode desenvolver doenças relacionadas à alimentação. Nada, não impacta
Não é porque a pessoa tá magra que ela tá saudável, não é porque a pessoa tá gorda Isso. que ela tá doente. Então, não é a primeira vista. O IMC, se eu não me engano, eu acho que é o peso corporal dividido pela altura ao quadrado. Então é melhor usar a Isso. calculadora se você não é muito bom em matemática. Mas Aham. isso que você trouxe é legal, porque é um dado que eu nunca tenho parado muito para pensar, mas eu vi uma vez, eu acho em algum vídeo no YouTube e tal. Tinha um cara que era muito musculoso, acho que era um fisiculturista, e aí ele foi calcular o IMC e mostrava que ele era tipo, dava obeso, eu acho, mas é porque ele tinha assim muita massa magra. Mas você olhava para ele, você sabe que ele não, pelo IMC não está funcionando, mas assim, é um caso atípico. Não é um caso que, na vez, vai usar o IMC, ele já vai fazer outras medidas que são mais precisas. Mas, de forma geral, assim, para você verificar se você está saudável ou não, o IMC já é bom. Principalmente se você não faz exercício e tal, você já consegue ter um cálculo ali para uma pessoa sedentária, para saber como é que está o estado. Mas o ideal realmente é É. fazer os exames médicos, fazer todo um check-up. E um ponto que eu acho que é até um pouco difícil das pessoas entenderem é que se só porque o seu check-up com o médico tá ok, não quer dizer que você não precisa se cuidar. Porque é simplesmente um dia para a noite que do nada seus exames mudam, assim. Então, você tentar manter uma rotina de hábitos saudáveis, tanto na alimentação como no exercício, vai ser super legal. E para isso, muitas vezes, você precisa sim do acompanhamento psicológico, né? Para ajustar um pouco essa rotina, talvez, e Uhum. conseguir manter esses hábitos de uma forma confortável. Não é ser tipo, tenho que ir para academia de todo jeito, tipo, é uma lei que eu tenho que seguir. Não, você pode encontrar uma modalidade esportiva, uma prática que vai deixar você mais confortável, você vai sentir prazer em estar fazendo aquilo, sabe? Não simplesmente fazendo por obrigação. Acho que isso é o essencial também. Uhum. Bem massa. Ahn, e sobre essa questão também de padrão de beleza, acho que quando a gente entrou nesse assunto da parte Foi, você de comentou. pessoas magras, tal, de pessoas obesas, com o padrão de beleza entraria aí na conversa. Então, a gente tem um movimento crescendo cada vez mais para mudar esse padrão de beleza que só é bonito quem é magro. E esses Uhum. movimentos são muito importantes, não podem parar, porque realmente há muito preconceito e o preconceito traz muito sofrimento. Só que nós, como profissionais de saúde, a gente tem que sempre estar alertando que a pessoa precisa tomar cuidado com sua saúde também. Então, a gente vai usar para trabalhar o princípio da ACT, que é a terapia de aceitação e compromisso, que é Uhum. aceitar aquilo que a gente não pode mudar, que seria o nosso biotipo, por exemplo, Uhum. e se Sim, comprometer com a mudança daquilo que a gente pode melhorar. Então, a gente não vai aceitar 100% do jeito que tá, a gente vai se comprometer com a mudança para uma vida mais saudável. sim, perfeito. Acho que realmente é um ponto bem legal, porque você acaba entendendo que existe uma limitação do que você pode chegar, natural, né? Obviamente, hoje a gente tem muito essa questão de cirurgia plástica e tal, que se aproxima um pouco do que você gostaria, mas mesmo assim, eu acho que pensando de uma forma ideal para todos os públicos, que não chega a ser um procedimento cirúrgico, você tem que entender um pouco de até sua parte genética, né? De o que você pode chegar, que corpo você pode ter. Porque, Uhum, sei lá, uma pessoa que tem um padrão genético. Bom, minha família, acho que a maioria das pessoas, tipo, tem um padrão mais gordo. Então, eu não vou do nada ficar fino, assim, não faz sentido. Até pela questão óssea mesmo. Mas, obviamente, eu posso trabalhar para ter um corpo de uma forma mais próxima do que eu gostaria. De forma uhum. natural, Trabalhar com seguindo aceitação. isso. Aceitar que, tipo, ali é um pouco do meu limite. Eu posso tentar levar um pouco mais para cima, mas eu não vou chegar naquele corpo estrutural que eu vi do Arnold Schwarzenegger no filme lá do Exterminador do Futuro. Não, calma. É outra estrutura, é uma outra vida. Pô, uma coisa legal que eu vi uma vez o pessoal comentando. Sabe aquele ator que faz o Superman? Não. Nossa. Tá, o Thor, por exemplo. Certo. Eu tô usando dois exemplos assim tipo, atores bonitões, sabe? Aham. Que faz um filme, tira a camisa e tem aquele corpo estilo. Cortou o som aqui. Eu não A consegui ouvir Vivi... porque o som cortou. Foi? Oi? Tá me Tá meio que escutando? dando. Tá, agora eu tô. É porque a Vivo me ligou, aí deu travada. Ah. Tá, o exemplo de corpo estrutural. E aí eu vi um personal comentando que, gente, esses atores, para eles fazerem essa cena de camisa, que tiram a camisa, não é que eles ficam nesse shape o tempo todo. Não, eles treinam durante um tempo focado em as cenas que eles vão gravar sem camisa. Então, eles não mantêm aquele corpo, porque é impossível manter aquele corpo o tempo todo. E outro ponto, eles estão, assim, trabalhando para ficar com aquele corpo. Então, eles estão recebendo um salário super alto,
para se dedicarem 6 horas numa academia com um personal exclusivo para ele, com acompanhamento nutricional, com até a pessoa cozinhando para ele. Então, não Uhum. é uma rotina comum, não é uma rotina que todo mundo vai conseguir ter. Isso até se enquadra também para, sei lá, o pessoal que é fisiculturista. Eles mantêm um corpo, mas eles trabalham para aquele corpo, assim, a profissão deles é aquilo. Então, eles vão ter um padrão que a gente, pessoas normais, não vamos conseguir, sabe? A gente pode até se aproximar o máximo possível do que gostaria, mas não tem como manter aquele shape, porque não vai ser nem saudável. Então, acho que é um ponto interessante também de entender que, além do filme, sabe, aquela Uhum. blogueira do Instagram, ela ganha dinheiro para ficar com aquele corpo. Então, ela treina, o dinheiro dela é ter aquele corpo. E a gente não vai conseguir chegar nesse ponto porque a gente tem uma vida para ter, né? Então, é um ponto legal também discutir. Sim. E aí eu acho que a gente chega no assunto de que será que a pessoa que está com IMC saudável, ela pode procurar tratamento com psicólogo? Interessante. E aí tem dois pontos que a gente precisa analisar. O Aham. primeiro é que a gente não pode medir o sofrimento da pessoa só porque ela tá magra, por exemplo. Porque a gente vê um monte de atriz que não se sente bem com o seu próprio corpo, mesmo que a maioria das pessoas ache bonito. E Sim. aí quer dizer que elas são fúteis por pensarem assim? Não, quer dizer que elas podem realmente usar da terapia de aceitação e compromisso para aceitar o biotipo, mas mudar o corpo delas para aquilo que é saudável para elas. Uhum. E aí tem esse Perfeito. ponto das pessoas que estão saudáveis, elas podem buscar sim a terapia, o tratamento, mas também tem outro ponto que a gente chega que seriam os transtornos, alguma distorção de imagem, por exemplo. A gente teria a anorexia, que é quando a pessoa se enxerga mais gorda do que o que ela tá no espelho, e aí ela para de comer. A gente tem a Uhum. vigorexia, que é a pessoa que ela tá super musculosa, só que ela não se enxerga assim, ela se enxerga fraca. E aí ela tá lá sofrendo, treinando, só comendo perfeitamente para conseguir ganhar mais peso. Ou Uhum. então até a ortorexia, que é aquela alimentação perfeita, que tem que ser os alimentos mais puros possíveis. Por exemplo, a pessoa só come o sal rosa do Himalaia porque é o mais saudável. Aham. E aí a gente vai tentar tratar, no caso de ser um transtorno, de distorção de imagem. Sim, sim. Legal. Sobre isso, eu lembrei, teve acho que o caso daquela atriz, a Bruna Marquezine, Sim. que ela teve uma mudança corporal nos últimos anos, assim, tem, sei lá, de um tempo atrás ela estava com um corpo mais, que seria o padrão brasileiro, né? Tipo, coxa grossa, bunda grande, acho que mais que até tem essa questão também, né? O padrão de beleza varia bastante de país para país, e ela estava com esse Uhum. padrão, não sei se foi tipo uma novela, um filme, alguma coisa, e recentemente a estrutura corporal dela tem uma estrutura muito mais até de modelo, assim, que a gente associa, né? Aquela estrutura bem magra. E as pessoas ficaram tipo, nossa, você tá doente, porque você tá assim e tal. Uhum. Ela falou que não, na verdade o corpo dela é mais assim e foi natural, assim, foi uma transição saudável e ela se sente bem com o corpo que ela tem. Então, se Uhum. realmente não está envolvido, só que assim, tem toda uma polêmica, né? Tanto quando a pessoa, sei lá, vinha engordar muito, quando a pessoa até emagrece muito também. E ela Sim. fugiu do padrão de beleza, tipo, brasileiro ali, mas de toda forma tem todo um impacto, né, na discussão. Então, realmente acho que é um ponto importante. Como a gente Ah, falou, né? Tem o aham. preconceito e esses movimentos para quebrar esse padrão de beleza são muito importantes. Sim, sim. Porque é até difícil, né? Meio que o padrão é tão variável, porque assim, meio que o que você acha bonito é muito seu. Sabe, as pessoas criam os padrões, mas na real cada quem tipo tem uma preferência do que ela acha bonito em si e do que acha bonito nos outros, da parte física, né? Uhum. Então, bem interessante mesmo. Ah, e já falando até dessa parte, como eu comentei, tipo de novela, de filme, veio também um ponto como as mídias, por exemplo, como assim o Instagram e tal, pode acabar influenciando nessa parte assim da relação com o corpo. Da parte de distorção de imagem, por exemplo, né? Isso. Então, quando a gente fala de algum transtorno, a gente sempre fala de uma causa multifatorial. Então, não é só a mídia. Vai ser a Uhum. mídia, mais outros fatores também que podem influenciar. É como se a gente pensasse em um bolo. Para a gente fazer um bolo, a gente precisa de farinha, ovo, leite, açúcar. A gente precisa bater e botar no forno para assar. E assim também é com os Aham. transtornos. A gente vai precisar de genética, de fatores biológicos, de questões familiares, do ambiente que a pessoa vive, do estilo de vida que ela leva. Tudo isso vai influenciar Legal. para que a pessoa desenvolva algum transtorno. Massa, massa. Então, meio que assim, no trabalho com o psicólogo, ele tem que levantar todos esses pontos, né? Principalmente Uhum. porque
Acho que daí, quando você comentou muito da ideia de mudança de comportamento, não é simplesmente, você vai parar de fazer isso, o A, e vai fazer B, né? Tem Uhum. todo uma história aqui no meio que vai influenciar em você fazer o A ao invés de fazer o B. E como a gente fala de causa multifatorial, né, que são todos esses fatores que influenciam para desenvolver o Uhum. transtorno, a gente também fala de tratamento multidisciplinar. E aí vai Sim, precisar de nutricionista, de médico. E agora deu uma bugada aqui no meu cérebro, mas peraí. A tranquilo. gente vai fazer o tratamento multidisciplinar, vai precisar ter o personal para que o Aham. emagrecimento tenha qualidade, que a pessoa perca peso, mas não perca tanta massa magra. E os estudos Sim. já mostram que quando a pessoa não está em um tratamento multidisciplinar, os resultados não são tão bons quanto se elas estivessem. Uhum. E como a Interessante. causa é multifatorial, o tratamento também é multidisciplinar, porque são várias causas que vão estar afetando. Uhum. E isso chama atenção, né? Porque, sei lá, a pessoa do nada, tipo, ela só treina, né? Ou então a pessoa só vai no nutricionista uma vez, pega uma dieta, fica seguindo ali mais ou menos, sabe? Aquela Uhum, seguida. Tô comendo aqui o que eu sempre como, mas tô pesando, sabe? Mas assim, tem até um meme, nossa, eu lembrei agora, tenho que falar. É tipo da pessoa cortando a comida e aí sobra um pedacinho. Só que ela não vai jogar fora, ela pega e come. Então, tipo assim, ela quebrou todo o cálculo. Vou pegar uhum. só um pedacinho de bolo, não vai fazer mal hoje, não vou fazer mal amanhã, vai pegando, pegando. E depois, a culpa é do nutricionista. Ou então a pessoa não está fazendo dieta nenhuma, está indo para academia toda semana, só que ela não está compensando isso em energia, com proteínas, e nem tipo também no gasto calórico de gorduras, e aí, no final das contas, o cálculo dá negativo, né? Dá mais para Sim. alimentação do que para musculação. E aí, tipo, ela Aí você bota tá a culpa falando no do balanço profissional. energético. Aham. Que aí, De no caso, a gente buscar. vai precisar consumir menos do que o que a gente gasta. Uhum. E para isso, o nutricionista faz todo, né? O médico, o nutricionista faz toda uma avaliação, né? Para saber realmente o que a gente gasta especificamente cada corpo, para fazer uma dieta específica para você, que esse é um ponto importante também. Isso, a gente vai precisar do endocrinologista para tratar os fatores hormonais e do nutricionista para passar a dieta. E aí vai ser toda calculada de acordo com aquela pessoa. E dieta boa é aquela dieta que é feita exatamente para você e também que você consiga seguir. Aham. Se é alguma super mentora da emagrecimento aqui do Instagram te vender a dieta perfeita para você emagrecer com suco verde, saiba que talvez essa dieta não sirva para você, né? Tem um pouco disso, porque beba 3 sucos verdes no dia, você vai emagrecer. Você vai perder tanta gordura e massa magra, tanta massa magra na real, por falta de uma alimentação mais rica, que realmente não faz muito sentido, né? A gente pegar uma coisa pronta na internet que alguém está vendendo, ou então você encontra no Google, e achar que aquilo vai funcionar para você. É, tem que ser muito bem calculado para o seu corpo. Uhum. E aí você busca realmente um profissional que Isso. tem uma capacitação para isso, tá, gente? Tipo, busca uma formação, tem pós-graduação, tudo. Uma pessoa, ela estudou anos e anos para fazer o melhor ali para você, tá? Uhum. Então, tenta procurar isso também. E Legal, aí também é legal. importante que a gente fale que a pessoa que está com muito peso, não é culpa dela, não é falta de força de vontade de não conseguir seguir, porque a gente viu que tem vários fatores que influenciam. Então, tem fatores psicológicos também que podem estar influenciando. Sim. Inclusive, hoje a gente tem a teoria do Big Five, que é a teoria de personalidade mais aceita pela ciência atualmente, que são Uhum. 5 grandes fatores de personalidade. E um desses fatores é o neuroticismo. E quem tem um neuroticismo alto tem uma tendência a não conseguir regular muito bem suas emoções, tem uma baixa tolerância à frustração, tem pensamentos mais negativos, mais catastróficos e tem uma chance muito maior de desenvolver um transtorno mental ou então uma tendência a ganhar peso. Então, não é falta de força Interessante. de vontade e nem preguiça por não querer treinar, não é só uma questão de fechar a boca. E Uhum. tem todos esses fatores que a gente precisa trabalhar junto com a equipe multidisciplinar. Perfeito. Tipo, entra muito naquela questão de, não emagrece porque não fecha a boca, né? É tipo, se acordasse mais cedo e conseguia treinar, sei lá, a culpa é sua pela forma que você está hoje. E não é exatamente, tipo, tem todo um histórico aí. E como você Uhum. trouxe, sei lá, uma pessoa que tem esse traço de personalidade mais do neuroticismo, nossa, quase não sai, ela vai ter muito mais dificuldade, por exemplo, nessa mudança de comportamento.
sabe? Porque, né? Porque, tipo, acho que na mudança de comportamento ela fica, vai dar errado, porque eu tô tentando isso, já tentei outras vezes, não deu certo. E é aí que entra, por exemplo, um trabalho com o psicólogo dentro Isso. dessa equipe multidisciplinar, de começar a, junto com você, avaliar, tá, tudo que deu errado, realmente é possível dar errado, sabe? Tem todas as estratégias para a gente buscar criar uma rotina que vai se adaptar melhor ao seu perfil, ao seu estilo de vida também, tá? Tipo, como a gente comentou, não é só seguir uma dieta pronta, um treino pronto que você viu da blogueira X que vai funcionar, não é isso. Você tem que ter um profissional que vão fazer algo mais adaptável para sua vida ali. E aí eu acho que é importante falar também que a obesidade ela é uma doença crônica, ou seja, ela não tem cura, mas a gente consegue remitir os sintomas, a gente consegue diminuir Legal. esses sintomas. Por Uhum. que que não tem cura? Porque se a pessoa descuidar, se ela voltar a ter os hábitos que ela tinha antigamente, se voltar a comer antigamente, se parar de fazer atividade física, ela vai voltar a ganhar peso. E os dados já mostram que uma pessoa que um dia foi obesa e perdeu peso, mesmo que ela tenha feito a cirurgia bariátrica, ela tem muito mais chance de ganhar esse peso do que a pessoa que nunca foi. E Interessante. também entra o trabalho da terapia aí, que é não só para fazer a perda do peso, mas também para manter esse peso ao longo dos anos. Uhum. É chegar ao peso que seria o saudável, né, que vai possibilitar ela tipo a não desenvolver algumas comorbidades além dela já ter a obesidade e conseguir se manter também, né? Porque não adianta nada você chegar naquele corpo X, tipo naquele ponto X ali de massa magra, tal, etc. E pronto, depois você voltar. Aí a pessoa fez a cirurgia bariátrica, mas depois manteve o mesmo estilo de vida que tinha antigamente, de não fazer exercício, de comer qualquer coisa na hora que quer. Então, Uhum, isso realmente vai ter um impacto muito grande aí. E ela não. Isso é um ponto que, sei lá, que eu acho legal que fosse trabalhado. Existe, né, a ideia de ter uma avaliação psicológica antes da cirurgia, mas que eu acho que seria interessante, sei lá, talvez um acompanhamento de um psicólogo, tanto antes quanto depois, para a pessoa entender tanto essas mudanças comportamentais, que ela vai mudar o estilo de vida, não é só uma cirurgia, é uma mudança de estilo de vida. Se você não uhum. segue, volta tudo. Como também até acho que é essa questão do corpo, né? Eu fico muito assim, pô, sabe que é do nada você fazer uma cirurgia e você acordar no outro dia e seu corpo tá totalmente diferente, sabe? Até eu se reconhecer fica difícil nisso. É, isso é verdade. É muito importante que tenha um acompanhamento, tanto antes quanto depois. Uhum. Para até evitar possíveis comorbidades que podem vir também. Até mesmo transtornos psicológicos podem acabar sendo desenvolvidos com isso, né? Uhum. Eu não diria evitar, porque evitar 100% não tem como. Se Aham. for para aquela pessoa ter, ela vai ter, independente. Sim, sim. Mas sempre tem o tratamento para tentar ajudar a pessoa a lidar melhor com aquilo. Uhum. Tentar realmente, tipo, evitar não é a melhor palavra, mas não estou encontrando a palavra que se encaixaria aqui. Mas realmente, o evitar o 100% não vai dar certo, tá? Esse é o ponto. É buscar possíveis soluções, possíveis Uhum. caminhos para caso essas situações. Estratégias de enfrentamento. Acho que Sim, pode ser exatamente. uma boa palavra. Uhum. E, pô, eu acho muito legal esse dado, tipo, da obesidade ser doença crônica. Legal no sentido, assim, que a pessoa tem que saber disso, sabe? Se ela chegou a esse estado, até se ela tem uma predisposição também genética para ter obesidade, ela tem que saber que, pô, eu tenho que seguir toda uma rotina de vida, um padrão de vida, para me manter o mais saudável possível. Acho que até mesmo pessoas que têm diabetes, acho que é tipo 1, né? Que a pessoa já vem geneticamente, tipo, com ela. Então, dessa forma, ela precisa ter um estilo de vida que vai ter um máximo de controle ali de como tá as taxas de insulina, né, no corpo. Então tem Sim. um pouco disso também. E acho que a pessoa que tem obesidade meio que se encaixa nessa mesma ideia de ter que fazer esse acompanhamento para realmente evitar ao máximo, amenizar os impactos. Acho que a Arlete colocou aqui essa palavra, acho que é muito melhor do que evitar. Amenizar os impactos que pode vir a ocorrer Uhum. devido à doença. E ajudar também na mudança no estilo de vida que a pessoa vai levar, porque muda completamente, né? Se a pessoa Aham. quiser manter o peso dela, ela vai precisar seguir a dieta pro resto da vida, vai precisar fazer exercício pro resto da vida também. Uhum. E a mudança de hábitos de vida, né, para hábitos mais saudáveis, tal, acho que tem um grande impacto também na parte psicológica, né? Que a pessoa vai sentir muito mais bem-estar, etc. Então, é muito legal. Você não só muda o seu corpo e a sua saúde mais fisiológica, isso também muda um pouco a sua saúde mental. Então, é muito legal isso mesmo. Uhum. E
Até já falando dessa parte de saúde mental, acho que a gente já pode entrar nesse assunto de, e aí, como a psicologia, tipo, o que que a psicologia vem discutindo sobre essas questões, sei lá, como é que ela trabalha, como é que funciona Uhum. isso? Agora chegou uma parte bem interessante, que eu gosto Aham, bastante de falar da terapia cognitivo-comportamental. Então, a gente entende na terapia cognitivo-comportamental que um pensamento vai gerar uma emoção que vai gerar um comportamento. Só uhum. que alguns desses pensamentos estão distorcidos. Isso acontece com todo mundo, que a gente chama isso de distorções cognitivas. E uma distorção Nossa. cognitiva muito frequente nas pessoas que têm obesidade é o pensamento dicotômico, que é o pensamento mais conhecido como tudo ou nada. E aí um exemplo seria uma pessoa que está no aniversário e ela está com muita vontade de comer uma fatia da torta, as pessoas oferecem, ela não consegue dizer não, vai lá e come. Só que aí ela começa a pensar que ela estragou toda a dieta daquele dia porque comeu uma fatia de torta. Aham. Então, eu me distraí aqui com os comentários. Aí a pessoa come a fatia de torta e começa a pensar que estragou a dieta daquele dia, então ela prefere aproveitar e comer logo brigadeiro, coxinha, vai tomar refrigerante. Só que se a gente pensar, esse pensamento de estraguei minha dieta, agora eu vou aproveitar, é um pouco disfuncional. Então, a gente vai tentar modificar esse tipo de pensamento na terapia. E uma analogia que eu posso trazer aqui para vocês, por exemplo, para modificar esse tipo de pensamento que algumas pessoas têm, é de que digamos que eu comprei um kit com 6 xícaras. E Tá. aí eu chego em casa com o meu kit e derrubo uma xícara no chão sem querer. Eram Uhum. 6, agora são 5. Pronto, estraguei o kit. Agora eu vou ter que pegar tudo e quebrar. Ou tudo ou nada. É Aham. basicamente o mesmo pensamento lá da torta. Porque você Sim, poderia ter parado naquele tanto de caloria, que seria, sei lá, 400 calorias, digamos. Tô chutando sim. aí um número. Só que aí Tá. você aumentou muito mais comendo mais coisa. E aí, quando a gente Uhum. modificar esse tipo de comportamento, ou esse tipo de pensamento, a gente Sim. também consegue modificar o comportamento. Pô, isso é muito legal, tipo, realmente mostra esse impacto, né? Porque você só mudou o exemplo, mas assim, pô, você pode comer uma torta de chocolate ali no aniversário, uma fatia, não vai fazer mal, assim, destruir sua dieta. Acho que até os Uhum, nutricionistas, eles costumam adaptar, né? Deixar uma refeição livre, o fim de semana um pouco mais aberto. Não gosto de chamar de dia do lixo. Acho que você tratar a comida como lixo não é muito legal. Tipo, não, ali é um alimento que dá prazer, mas que não é o ideal para você comer todos os dias. Só que, comi a torta, um pedaço do bolo ali. Ah, mas eu vou comer mais uns 10 salgadinhos, vou comer uns 10 docinhos. Ah, amanhã eu vou levar uma marmitinha já aqui do aniversário. E já estraguei mesmo, próxima segunda eu começo. Então, é igual a ideia da xícara. Eu acho muito legal isso, tipo, você vai quebrar. Ah, quebrou a xícara, eu vou quebrar todas, né? Porque deu errado, eu vou comprar um novo kit. Depois eu começo, primeiro a comprar um novo. Não faz muito sentido. E quando a gente pensa na situação, realmente, né? Muito legal mesmo. uhum. É um pensamento muito comum que muitas pessoas têm. E aí você falou de uma questão que eu nem tinha pensado em trazer isso aqui para conversar com vocês hoje. Só que você me lembrou do mindful eating, que é comer com Sim. atenção plena, que é algo que a gente ensina também na terapia, que é aproveitar aquele momento. É um exercício que você pode estar fazendo, tipo, pegar uma xícara de café, se você gosta, e beber o café com calma, sentindo cada detalhe do cheiro, do sabor, e aí apreciar aquele Uhum. momento, né? Poderia fazer isso com a torta, por exemplo. E eu já fiz. Deu uma Né? cortada aqui, agora eu tô escutando. Novamente a Vivo me ligou. Eles estão realmente querendo me cobrar hoje. Não sei por que tanta ligação. Esse exemplo que você trouxe do Mind Eating, sei lá, ele já vi também com chocolate, é muito bom. Sim. É você pegar um chocolate, principalmente chocolate bom, gente, compra um chocolate chique, assim, daqueles que tem todo um aroma e tal. Você pega ele, você vê a textura, você sentir o cheiro dele, sabe? Você tocar, assim, tentar quebrar com calma. E aí você bota na boca, mas você não mastiga. Você deixa esse chocolate derretendo um pouco, vai aproveitando aquela sensação. É realmente uma ideia é como se fosse uma meditação com o alimento, de você Exatamente. aproveitar um pouquinho daquele alimento e se concentrar naquilo, no presente, no prazer daquela comida. E não simplesmente comer por comer, tipo, não é sair comendo a barra toda. Não, mas às vezes um pedacinho. Se você comer com calma, você não sair mastigando, você aproveitar aquilo ali, um momento de relaxar e aproveitando o sabor, pô, é uma outra sensação, sabe? É realmente uma vibe até, sei lá, de um monge, assim, aproveitando o alimento, de viver com plenitude.
E pode ser feito não só com alimento, mas com várias outras coisas, tipo fazer uma caminhada na Sim, natureza, sim. ouvindo os passarinhos, vendo o que está na sua frente, e prestar atenção no momento presente. Eu já fiz isso durante um treino. Estava fazendo treino de musculação e eu comecei a prestar atenção no meu corpo a cada movimento que eu fazia na academia. Então, eu estava no supino e desde a parte, tipo assim, de eu sentir cada músculo se contraindo no momento de se contrair, cada músculo relaxando. Então, eu fiz até mais repetições, eu achei isso engraçado, porque minha respiração, ela se conectou ao que eu queria fazer naquele momento. Eu não estava lá com o fone, escutando música, conversando, não. Eu estava simplesmente fazendo aquele exercício e ponto. Então, eu estava aproveitando cada momento ali. Eu acho que isso foi Uhum, legal, foi uma sensação boa, sabe? É difícil. Não é o que eu vou sim. para academia todos os dias e consigo fazer isso, porque, sei lá, estou pensando mil e uma coisas. Mas, às vezes, essa reconexão com o presente é algo muito legal mesmo. Uhum, é um treino. Tem que fazer várias vezes até finalmente conseguir chegar lá. Uhum. E Ó, o aí outros Bruno, pontos. só que Oi? o Bruno comentou aqui que se eu quebrar todas as xícaras de casa, minha mãe me expulsa de casa. Realmente, outro motivo para você não sair quebrando as xícaras. Pois é. A Michele mandou um oi também, disse que tá com saudades. Supervisora lá da Saudades clínica também. da Unite. Pronto. Foi esse aqui. Podemos continuar. Pronto, aí outras coisas que a gente trabalha também na terapia cognitivo-comportamental. Até algumas coisas que a Uhum. gente comentou antes, que é a parte da regulação das emoções, né? Que comer quando tá triste, comer quando tá com raiva, comer quando tá ansioso. Tem a Uhum. parte da baixa tolerância à frustração, que a gente comentou na parte do neuroticismo, que é adiar um prazer curto e imediato, que seria comer agora, Uhum. para um prazer maior no futuro, que seria a vida mais saudável que a pessoa está buscando. Sim. Aí também tem outras questões, que seria o treinamento de habilidades sociais, que as pessoas que são obesas, elas têm uma dificuldade maior em dizer não, e aí, no caso, elas têm medo de desagradar as outras pessoas, por exemplo, negando a fatia de torta. E outro ponto importante, que é chamado de fatorexia ou gordorexia, que é o oposto da anorexia, que é quando a pessoa se vê no espelho mais magra do que realmente é. E aí, algumas explicações Legal. que a gente tem para isso é que, à medida que a pessoa vai engordando, ela vai parando de se olhar no espelho. E aí, ela fica presa àquela imagem mental que ela tinha de antigamente, de quando era mais magra. E aí também é Uhum. algo trabalhado na terapia. Interessante. E sobre esse ponto, pô, eu já vi uma discussão entre profissionais da educação física comentando um pouco de, pessoal, eu tô seguindo o treino, tô seguindo a dieta. E eles vão investigar o que está dando errado. Tipo, será que é um fator genético e tal? E eles descobriram que existe um padrão que é da pessoa que ela come as pequenos alimentos que ela come durante as refeições. Ela está seguindo toda a dieta, o cálculo está todo feito lá, tipo, em todo o acompanhamento, ela está seguindo os treinos. Mas tem uma coisa que ela não conta. E às vezes ela nem percebe, que é o, por exemplo, ela está no trabalho e a pessoa oferece um biscoito. Ela pega dois. Ela vai, tipo, no almoço e alguém oferece uma trufa. Ela, vou pegar. Tipo assim, uma coisa que tá no cálculo, uma coisa que tá prevista. Igual, tipo, alguém oferece uma coisa pra você, tipo, não, pô, pega aqui um bolinho aqui, tá tendo aniversário na firma. Você, vou recusar? Já pega um bolinho, dois salgadinhos e refrigerante. Foi só uma vez. Mas quando vai fazendo a somatória disso, principalmente, sei lá, pessoas que eles falaram muito pessoas que trabalham em empresa ou até mesmo adolescentes no colégio. Quando vai calculando esses pequenos alimentos que estão ali por fora, meio que entra naquela questão do balanço energético, né? O balanço energético não bate. E E a pessoa está sim comendo acima do que está sendo calculado para esse processo de emagrecimento, talvez. Então, é um ponto interessante, tipo, que às vezes a gente se passa porque é aquele comer sem perceber. Você é só comer por aceitou. oportunidade também. Essa que seria a palavra, tipo, comer por oportunidade. Alguém ofereceu, você, por que não? Só que você nem percebe, você nem lembra. Às vezes, quando eu falar com o nutricionista um mês depois, 2 meses, você não lembra desses comer por oportunidade, né? Você só disse, não, eu segui a dieta, não sei o que deu errado. Eu acho que é culpa da dieta. Uhum. Mas na terapia a gente vai trabalhar com o diário alimentar. E aí o Legal. paciente vai anotar exatamente tudo aquilo que ele comeu, a Aham. situação que estava tendo no momento, a emoção que ele estava sentindo no momento, o que é que ele pensou durante. Então, Massa. vai estar sendo tudo muito bem analisado lá. Legal. Isso até para entender um pouco desse padrão comportamental, né? E também até para eles, tanto a gente descobrir como também ele perceber, sei lá, o quanto ele come nesse comer por oportunidade, né? Durante o dia. Uhum. Pode até estar Massa. relacionado a alguma distorção cognitiva, né? De, por Talvez. exemplo, para não ir pro lixo eu vou comer.
Nem tô com vontade, mas tá aqui em cima, então se dá Ó, positivo. tem um caso para contar. Teve um youtuber que ele estava relatando, ele passou por um processo de emagrecimento não saudável, porque tem bastante impacto emocional de umas questões que aconteceram com ele. E aí ele perdeu 30 quilos, assim, em coisa de 2 meses. Mas não foi, ele perdeu muita massa magra junto. E ele comentou um pouco, estava comentando que ele estava começando a fazer um acompanhamento, mas ele percebeu alguns padrões alimentares que ele tinha, que estavam muito ligados a essa distorção. Uhum. Que ele falou que uma vez ele pediu no iFood um kit lá, tipo de fast food, que é um refrigerante e tal, e o sanduíche. Só que ele, sem querer, e realmente foi sem perceber, ele topou no número 2. E aí veio 2 lanches. Só que ele falou, não, eu agora estou no processo de dieta, eu não vou comer esses 2. O que é que ele fez? Ele se pegou e jogou a caixinha do sanduíche lá, botou no lixo. Ele não. Tipo, ele é uma pessoa com condições e tal, é um desperdício de comida, mas a gente tá falando dessa situação realmente, ele jogou no lixo. O que aconteceu? Ele acordou de madrugada e estava com fome. Ele foi até o lixo, pensando nessa ideia, tipo, eu não posso desperdiçar. E pegou do lixo o hambúrguer e comeu o Uhum. hambúrguer. E tipo, ele disse, tava na caixa, eu limpei a caixa assim, tem abaixo tem coisa por cima, mas ele pegou e comeu o hambúrguer. Muito nisso dele estar pensando que eu não posso desperdiçar comida, tipo, tem pessoas passando fome, né? A gente escuta isso muito de vó, acho. Sim. Tipo, não, tem gente passando fome no mundo, vai comer tudo isso aqui, esse prato todo. Mas não, vó, não quero, não, você vai comer isso tudo. Então, é um ponto também interessante, que realmente tem um grande impacto, porque vem uma questão até cultural em cima disso, né? Você não pode desperdiçar. Uhum. Mas aí, nesse caso, eu acho que seria também uma questão de abrir as alternativas, né? Porque ele não precisava ter necessariamente jogado no lixo, ele poderia ter dado para uma pessoa. Sim. Até guardado, sei lá, para outro dia, né? Uhum, exatamente. Tem várias outras opções, além de jogar no lixo. Perfeito. Ó, só antes de a gente continuar, tem uma pergunta aqui que eu acho que Uhum, se encaixa, que entra naquela ideia de regulação emocional. A certo. Rebeca botou, como é o trabalho com o paciente que a regulação emocional dele é através de comida? Então, vão ser várias coisas que a gente vai usar, mas algumas coisas seria ensinar, basicamente, o que é cada emoção, o que é ansiedade, o que é tristeza, o que é raiva, Aham. e ensinar também as estratégias para que a pessoa procure outras alternativas ao invés de disputar na comida. Porque, por exemplo, Uhum. ao invés de comer, ela pode ir fazer uma caminhada. Sim. E isso vai estar ligado porque, às vezes, como uma forma dela trabalhar outras questões que não são tão ligadas a essa parte alimentar, ela realmente usa como regulação a comida. E assim, Uhum, eu gosto da ideia, tipo assim, foi o melhor que ela conseguiu naquele momento e serviu, sei lá, para ela não sofrer tanto com outra situação. Tipo, era a forma dela lidar. Ok. Mas eu acho que isso, né, de, beleza, você tem essa estratégia, mas pensar em alternativas e ir trabalhando com ela. Talvez, pô, quando assistir isso, fazer uma caminhada e conversar com alguma pessoa sobre outro assunto para não fazer, ou então, tipo, esperar até o momento da refeição seguinte para você seguir a refeição. Você está com fome? Porque tem um ponto, eu acho que quem fala isso é o Paulo Musi, que é um médico que é bem conhecido aqui no Instagram. E ele fala que às vezes ele tem muito, quando está estressado, ele tem muita vontade de comer. Só que ele fala, eu como comida. Então ele pode ser, sei lá, tipo de madrugada, ele tem insônia, ele comenta. Pode ser de madrugada, ele não tô com fome, vou adiantar minha primeira refeição. Ele faz o quê? Ele come arroz, come carne e come salada. Ele, se for para comer, eu vou comer uma comida que vai me deixar saciado, que está previsto no meu cálculo dietético, e é comida. E eu vou ficar mais saciado do que, sei lá, se eu pegasse a torta de chocolate que minha filha tem aqui em casa. Então tem um pouco disso também, que às vezes a regulação emocional pode ser ligada também, sei lá, a pessoa comer algo da dieta, sabe? Adiantar uma refeição, talvez. Pode ser uma coisa interessante de se pensar como uma estratégia, além também de ver outras estratégias, como você acabou citando aí, que também é o uhum, ideal. sim, Seria muito o criar um repertório de estratégias, né, pro paciente, assim. isso. Não deixar ele E, unicamente com isso. e entender também que as emoções, elas vêm e vão muito rápido. Uhum. Que faz parte aí da parte de explicar como é que funciona cada emoção. Legal. Da hora. E deixa eu ver o que a gente poderia comentar. Acho que a gente já pode entrar, talvez, na Na parte temática dos de transtornos sintomas, mentais. Acho que, uhum, pelo caminhar, a gente já poderia comentar sobre isso. certo. Quais são esses transtornos conhecidos como... O que os transtornos mentais têm a ver com a parte nutricional? Acho que outros transtornos além dos alimentares estão relacionados, né? E também sobre os Uhum, transtornos alimentares, que já até já comentou de alguns, mas acho que dá para isso. se explanar um pouco mais aqui.
Então, eu tinha comentado que a obesidade não é transtorno mental e nem transtorno alimentar, mas Aham. muitas vezes estão associados. Só que antes de falar exatamente sobre quais são os transtornos mais comuns, eu queria falar que para diagnosticar um transtorno, a gente precisa de frequência, intensidade e sofrimento clinicamente significativo. Quem faz o Legal. diagnóstico é o psicólogo ou o psiquiatra. E aí a gente vê que muitas pessoas se identificam, a gente vê as pessoas dizendo assim que todo mundo tem um transtorno mental, só que não é bem assim. Porque quando a Uhum. gente fala dos transtornos mais comuns, tipo ansiedade, depressão, apenas 5% da população geral tem, que é uma minoria, né? Sim. Agora, quando a gente fala, por exemplo, de um grupo seleto, no caso da obesidade, já aumenta para 30% das pessoas. Uhum. E aí Interessante. a parte que as pessoas se identificam bastante é na parte dos traços, que a gente tem traço e transtorno. E aí, para Uhum. explicar essa parte, eu queria que vocês pensassem em um arco-íris que vai da cor mais forte até a cor mais fraca. Aí, na mais Tá. escura, teria o transtorno grave, aí depois vem o moderado, vem o leve e vem o traço. E por Uhum. que o traço? Porque ele ainda não tem a frequência e intensidade suficiente para ser considerado transtorno, mas traz sofrimento, porém um pouco menor, né? Uhum. E aí, Legal. como eu comentei antes também, né, que a obesidade ela não tem cura, quando a gente fala de transtorno mental também a gente não fala de cura, a gente fala de remissão parcial ou total dos sintomas. E... Peraí, viu? Só um minutinho. Tranquilo. Mas só comentando dessa parte no caso, o traço ele tá ligado à personalidade, né? Porque é assim, na verdade, a pessoa tem gente que já é ansioso naturalmente, né? Tipo, a pessoa já é ansiosa. E sim, isso traz um sofrimento para ela, mas não chega a ser um transtorno, nem um transtorno leve. Mas pode sim ter, ela pode ter o Sim. traço e o transtorno ao mesmo tempo também. Mas isso vai ser verificado por um profissional, um psicólogo ou psiquiatra, para verificar isso aí, tipo, ela já é o estilo dela, sei lá, tipo, ela tem esse traço mais, até, como a gente falou, você trouxe a parte da personalidade, né? De Uhum. um traço mais neuroticista, talvez, tipo, que Isso. pode estar um pouco ligado também com ansiedade e tal, com a variação de humor. Então, realmente é essa verificação, né, para ver se chega a ser um transtorno, se realmente é algo natural. Isso vai toda uma análise do histórico da vida da pessoa, se é algo momentâneo, se é algo que surgiu recente. É fazendo todo um processo, não é algo simplesmente que, a pessoa não olha para você e, essa pessoa tem transtorno tal. Não é isso. Todo um processo, um diagnóstico, às vezes demora até meses, anos para ser dado. Não é algo simples. Na verdade, o diagnóstico eu diria que pode ser, às vezes, na primeira sessão, mas também pode Aham. demorar. Vai depender do Vai caso, depender um né? pouco, né? Vai depender do transtorno, porque tem aquele diagnóstico diferencial que a gente tem que fazer, porque alguns transtornos Aham. são muito parecidos, tipo borderline e histriônico. Aí seria um diagnóstico Sim. diferencial, para a gente ver Aham. quais são as características que diferem um do outro. Mas tem É, outros que seria são bem mais mais esses fáceis da gente casos. ver. Acho que tipo, transtornos alimentares em si, a depender do que a pessoa traz, já, porque na primeira sessão você já consegue pegar que ela tá com aquele transtorno, né? Porque assim, pelos comportamentos que ela tem, por exemplo, talvez de compulsão, tal, pelos relatos que ela traz também ligado a distorções da imagem corporal, acho que pode Uhum. sim acabar já perceber de primeira. Mas realmente, esses no caso, diagnósticos mais diferenciais, que é aqueles que são um pouco próximos, que realmente precisam de um pouco mais de tempo para avaliar, realmente. Sim. E aí, antes de entrar em outro assunto, eu queria lembrar de uma piada. Quando eu estava falando que apenas 5% da população tem esses transtornos Aham. mais comuns, né? Que dizem que quando o estudante de psicologia vai ler o DSM pela primeira vez, o DSM é Sim, o manual onde tem todos os transtornos. Ele se identifica com tudo, ele sai lendo cada um e vendo que ele se identifica com todos. Só que aí, no caso, a gente está exato. falando dos traços, né? Na maioria dos Sim, casos. legal. E aí entra aquela questão da intensidade, né? Que você comentou, a frequência, a intensidade e o E sofrimento, sofrimento clinicamente clinicamente. significativo. E aí, tipo, entra a intensidade, porque meio que todo mundo, quando você lê o DSM, você, até quem usa o Google, né, pra ler doença também, entra na mesma Uhum. ideia. Tipo, tô sentindo isso. Você bota no Google e vai ser tipo, ou você vai morrer logo, ou você tá com câncer. É sempre algo muito severo, porque você tá tendo aqueles sintomas, mas talvez não com a intensidade que vai levar a um diagnóstico. Isso. Então, o profissional vai fazer essa diferenciação. Se aquilo é tipo, realmente é um traço seu, tá acontecendo naquele momento ali e tal, ou se é algo que realmente chegou já ao nível de um transtorno. Então, por isso que você tem que buscar um profissional para fazer esse diagnóstico e não simplesmente dizer eu tenho isso ou não. Uhum. E como tem sofrimento, tem tratamento também, para a pessoa lidar Sim. melhor com aquilo.
E aí eu tava falando Legal. que o transtorno mental não tem cura, né? Assim como eu falei que a obesidade Aham. também não tem cura. Por quê? Porque a gente não pode garantir, por exemplo, que o paciente nunca mais vai ter uma crise de ansiedade. O que a gente pode fazer é ensinar ele a lidar melhor com aquilo, diminuir os sintomas total ou parcialmente. Aham. Perfeito. E isso é legal, tipo, de ser também pontuado, né? Porque a gente não sabe o que pode vir a ocorrer na vida da pessoa. Então, sei lá, a pessoa no momento está com depressão e aí vai fazer todo um acompanhamento psiquiátrico também, psicológico, uma mudança no estilo de vida, tudo para a gente trabalhar essa depressão. E pode ser que, ok, ela reincida, né, os sintomas e tal. Reincida é quando diminui, né? O vocabulário agora faltou aqui. Remissão. Remissão. E então, em seguida, mais para frente, sei lá, para alguma questão que possa acontecer na vida, talvez um processo de Sim. luto, ela volte novamente a ter a depressão. Então, tem esse ponto também que tem que ser deixar claro. Mas, Uhum. obviamente, ela está muito mais preparada com estratégias porque ela já passou por isso antes. Isso. Então, como você trouxe da ansiedade, a pessoa pode, principalmente, sei lá, casos de pânico, por exemplo, a pessoa pode aprender a como lidar melhor, pode ser até que ela nunca mais tenha um ataque de pânico, mas mais pra frente, sei lá, daqui a 5, 10 anos ela venha a ter novamente para alguma situação, só que ela vai saber lidar melhor. Então, o processo é uma Exatamente. aprendizagem, né? Faz parte do tratamento explicar isso para o paciente também, né? No caso do Aham, pânico, por exemplo, não tem como a gente garantir que ele nunca mais vai ter um ataque de pânico, mas ele sim, já vai estar muito mais preparado para lidar com aquilo. perfeito, legal. E como esses traços estão ligados, assim? Acho que é um tópico interessante também, tipo, como está ligado a essa relação com o corpo, por exemplo. Acho que estaria relacionado ao comer transtornado, né? Que não Sim, chega a ser um transtorno ainda. E aí seria a aham, ortorexia, que eu falei, a vigorexia, são alguns transtornos de imagem associados. E aí a gente tem o comer natural e o comer transtornado, que é o que está fugindo do padrão, que seria considerado normal. E aí é uhum. justamente o que a gente comentou de que tem o tratamento também para cada um dos casos. Seria esse comer transtornado igual aquele comer emocional? O O comer pessoal costuma emocional é falar. o termo do senso comum para falar de regulação Sim, emocional através da comida. entendi. Tá, tá. Uhum. O comer transtornado seria algo como assim? Seria, Poderia dar por um exemplo, a exemplo? ortorexia, que a gente falou, né, do Ah, saudável, tá. que é aquela Sim. alimentação perfeita. Esse eu acho até. Eu acho um pouco esquisito esse. Não sei. Tipo, ele não chega a ser de imagem, né? Tipo, ele é mais realmente focado totalmente na Isso. alimentação, né? É porque ele está muito ligado com o toque. Então é como se fosse um Aham. ritual para a Sim, pessoa. Tem todo o sim. ritual da preparação. Não comer fora porque não pode usar óleo. Tá. Uhum. E isso é algo que eu acho que o nutricionista tem que estar preparado para identificar, né? Sim. Porque se a pessoa, quanto você seguiu da dieta, se a pessoa chega e segue 100%, Uhum. exatamente cada porção, eu pesei todos os alimentos, tipo, nossa, 3 ovos e tem que dar tantas gramas, eu tirei um pouco da clara ali. Então acho que tá, o nutricionista assim, se vê esses casos até exagerados, né? Sei lá, é um pouco estranho. Eu não sei você, mas eu nunca cheguei pro nutricionista e falei, comi 100% da dieta. Sei lá, em 2 meses que eu tinha ido. Não tem como, assim. Em algum momento eu como alguma coisa fora e tá tudo bem, tipo, não vai interferir no processo geral. Uhum. Então, caso de anorexia, de vigorexia e de ortorexia, nunca chega por conta própria na terapia, né? Geralmente Uhum. vem encaminhado, porque para a pessoa aquilo não é um problema. Para a pessoa, Sim. ela quer manter aquela alimentação perfeita. Ela nem percebe, né, talvez, essa distorção da imagem, por exemplo. Porque para ela ainda tá longe daquele corpo que ela tá buscando e, ok. Só que outras pessoas de fora estão percebendo. Então, Uhum. isso é um ponto legal. Se você conhece alguém tipo, que está tendo alguns comportamentos que a gente vai comentar um pouco mais, é interessante você recomendar a pessoa, que tal eu estou percebendo isso aqui em você, talvez seja interessante você conversar com um psicólogo, uma psicóloga sobre esse tema, sobre essa questão, para a gente ver se pode ser algo, sabe? É interessante fazer essa verificação também. É importante porque traz sofrimento para a pessoa, afasta ela das outras pessoas, porque ela se Uhum. sente mal com relação ao próprio corpo. No caso da ortorexia, que é a alimentação perfeita, ela não faz mais refeições com outras pessoas, porque a dela é diferente. Então tem Sim, todo esse sofrimento, por isso que tem o tratamento. perfeito. E até acho também, por exemplo, a vigorexia, sei lá, da pessoa não deixar de treinar ou até tipo treinar de forma excessiva, que ela tá fazendo um comportamento saudável,
Uhum, de realmente buscar treinamento, só que ela tá passando do que seria o saudável, né? isso. E entre o ponto, sei lá, de não vou sair, eu tenho que treinar todos os dias naquele horário específico, e nenhum dia eu posso mudar o horário, por exemplo, aí sair com os amigos. Não, você tem que fazer aquilo exatamente, que você se comprometeu, você não pode falhar com você, sabe? Então, Uhum, até tem uma rigidez, assim, na forma de sim, pensar e de se comportar, né? é exatamente Legal, isso mesmo. perfeito. Hum, Acho que a gente podia falar dos transtornos mais associados à obesidade agora, né? sim, seriam os transtornos alimentares, né, de forma geral. Isso. Os alimentares a gente tem mais associados seria bulimia, que Uhum. é um episódio de compulsão alimentar e depois uma estratégia de punição, de purgação, que seria Aham, vomitar ou então tomar laxante sim. ou fazer atividade física em excesso para meio que queimar aquelas calorias que ela comeu. Uhum. E a gente também tem a compulsão alimentar, que está presente em 50% dos casos. Só que a compulsão Caramba. alimentar, ela é diferente do que muitas pessoas pensam, porque além de ser uma quantidade de comida muito maior do que a maioria das pessoas conseguiria comer naquele espaço de tempo, também tem a Aham, sensação de perda de controle e de culpa, uma sensação de culpa. legal. Então, é bem diferente de uma pessoa que diz que tem compulsão por doces, por exemplo, ela está estressada e vai comer um doce. Sim, é específico, né? Ah, Se fosse compulsão, ela primeiro poderia até começar no doce, porque é uma preferência dela. Só que ela vai tá. terminar comendo tudo que tiver em casa até ela não aguentar mais e passar muito mal. Então é Uhum. bem diferente. Outra ideia também que a gente tem é, por exemplo, uma pessoa que vai pro rodízio. E aí ela fica o dia inteiro sem comer, porque ela sabe que ela vai comer muito de noite. Aham. E, e ela come muito mesmo e diz que foi um episódio de compulsão, só que não foi, porque foi planejado. Não teve aquela falta, não teve aquela perda de controle. Então, são aqueles critérios que a gente Aham. comentou que precisa para preencher um diagnóstico do transtorno. Tipo, foi uma situação única, né? Sei lá. Ah, vai ter. Na quinta-feira, marcou com a galera, vai ter um rodízio de pizza. Eu não vou almoçar. Porque eu vou pagar um valor X, eu vou comer as pizzas e pronto, assim. Obviamente, não é um episódio de compulsão, sabe? Foi algo planejado, né? Assim, não foi... Não chegou a ser tipo, até uma forma de regulação, por exemplo, emocional e tal. Que eu acho que, no caso da compulsão alimentar, tá um pouco ligado, né? Seria uma regulação emocional, que é falado comer emocional, de certa forma. Só que, tipo, de uma forma tão intensa, tá tão intensa, com frequência, buscando resolver algum sofrimento que acaba se tornando a compulsão, né? Tipo, Uhum. pode ter um link aqui. Legal. E a bulimia é bem comum também da gente ver, por exemplo, em mídias. Acho que bastante tempo, sei lá, tem até saiu um filme recente da princesa Diana, que ela tinha o diagnóstico de bulimia e tal, então ela sempre todo comia bastante, e um momento de tipo ela saiu comendo tudo que tinha e depois expurgava, Sim. então tem isso também. Aí acaba sendo mais conhecido. E uma coisa que eu achei legal quando eu estava estudando sobre isso foi que é muito fácil detectar, principalmente quando, porque normalmente as pessoas ela têm até feridas nos dedos, né? De tanto sempre estar vomitando. Pode desenvolver como comorbidade junto a problemas gastrointestinais também, Sim. né? Devido a essa ideia tipo, do vômito. Ela começa induzindo vômito, mas chega um momento que de tanto induzir o corpo já acostuma. Então, Uhum. passa a vomitar assim, sem precisar de muito Então, esforço. o corpo acaba se adaptando, né? Tipo, a saber que ela vai comer e vai colocar para fora. Isso é bem complicado também, e isso se torna natural. Acho que até para reincidir ao estado que seria o saudável, é bem difícil também, porque, sei lá, o corpo dela se adaptou àquilo. Então, mesmo sem Uhum. querer, talvez ela vai vomitar. Uhum. Complicado. Mas interessante esses dados. E como funciona, tipo assim, o tratamento para esses casos de transtornos alimentares? Então, a gente tem o tratamento que é considerado padrão ouro, né, que é o mais indicado. No caso da Legal. bulimia, a gente tem a DBT, porque ela é o padrão ouro para o transtorno de personalidade borderline, que tem muito a ver com a bulimia. É como se fosse uma comorbidade, né? Uhum. DBT é. Me lembre agora o nome. É terapia É dialética terapia comportamental. dialética comportamental. É. Isso mesmo. A gente tem a ACT, que é a terapia de aceitação e compromisso, tem a TCC, que é a terapia cognitivo comportamental. Várias E, siglas. é,
E no caso da Tá? compulsão alimentar, a gente tem a TCC clássica, mais a medicação psiquiátrica, que também precisa Uhum. fazer um controle dos impulsos, né? Trabalhar com essa questão. Legal. Aí, essa parte mais do controle do impulso está relacionado tanto a entender um pouco, né, dessa forma de que a pessoa pensa, né? E, tipo, o que leva ela a chegar na compulsão. E também acho que a medicação entraria para controlar um pouco, né? Nessa parte de dela não chegar nesse ponto, né? Para ver se assim, Uhum. ela aprende estratégias durante a terapia para a medicação. Sei lá, eu vejo muito sempre a medicação como algo assim. Beleza, você está tomando a medicação para esse caso, mas você tem que aprender estratégias também. Porque, sei lá, vai que em um momento você não vai conseguir ter acesso à medicação, ou então até mesmo para você não ficar dependente dela, né? Durante muito tempo da vida, você realmente aprender a como lidar com isso e entender um pouco mais seu funcionamento emocional, comportamental. Então, a medicação ela é muito importante porque, por exemplo, em caso de depressão, Sim. se a pessoa está com uma depressão muito grave, ela não vai ter Aham. forças para conseguir fazer as coisas direito, não vai conseguir prestar muito atenção na terapia, não vai conseguir cumprir a Sim. terapia, né? Porque a terapia não é só o profissional, precisa também ter a participação do paciente. Então, a medicação ela vai ajudar nesse início, para a pessoa conseguir ter mais vontade de fazer as coisas, para depois a gente ir trabalhando o que ela precisa aprender na terapia e poder tirar a medicação depois. Perfeito. É realmente super importante, como você trouxe várias vezes durante nossa fala aqui, a ideia de ser um trabalho multidisciplinar, né? Tipo, vários profissionais juntos, ela em conjunto, para dar o melhor suporte para a pessoa. Uhum. Perfeito. E existe outros transtornos que vão estar ligados também a essa ideia dos transtornos alimentares e tal? Então, a gente falou dos transtornos alimentares, só que aí Aham. também tem os transtornos gerais associados à obesidade, que aí a gente Legal. tem, principalmente, né, a ansiedade, aí a gente está falando de transtorno de ansiedade generalizada, de fobia social e também de transtorno do pânico. Aí a gente Uhum. vai ter a depressão em 30 a 40% dos casos, o controle dos impulsos, que a gente comentou na parte de compulsão alimentar, mas também controle dos Aham. impulsos relacionados às compras, a cleptomania, que é roubar compulsivamente, Sim. tricotilomania, que seria arrancar os cabelos. E a gente Uhum. também tem dependência química, principalmente de álcool e tabaco. Essas seriam as comorbidades que estariam associadas à obesidade. Poderiam estar, Interessante. né? Não é sempre. Sim, sim. Mas acaba sendo comum. Essa é a ideia. Tipo, quando a pessoa vem a ter obesidade, provavelmente ela tem mais chance de ter algum desses diagnósticos também conjunto. Legal. Isso. E como a gente falou, são fatores, causas multi. Perdi a palavra agora. Multifatoriais. São várias causas. Sim. Então, tem as questões psicológicas, tem o ambiente em que a pessoa cresceu, tem muita coisa que influencia. Uhum. Não é X que leva a Y, tipo, é o alfabeto junto que vai levar a Y, na verdade. Uhum. É só lembrar Então, do bolo, que precisa botar vários ingredientes, bater tudo, botar pra assar. perfeito. Tem até o processo, né? Tem até o botar pra assar. Uhum. Então não é algo, não é só tipo os ingredientes. E mesmo assim, sei lá, eu acho que continuando essa analogia do bolo, a gente pode pensar que quando a gente vai fazendo o processo de psicoterapia, o que a gente vai descobrindo são novos ingredientes para fazer esse bolo. Então, ele vai sempre sendo composto por coisas novas ali que vão construindo talvez um bolo até mais gostoso. Não sei se ficou muito boa essa evolução, mas dá para entender a ideia. E, ó, teve algumas perguntas que eu coloquei uma caixinha que está um pouco relacionada, mas antes, só uma dúvida rápida, assim, essa ideia do controle de impulsos, Uhum. tanto que está ligado à alimentação, como também pode vir, tipo, a compras, tal, a cleptomania. O tratamento, normalmente, eles são semelhantes para alimentação e para outras situações, ou tem alguma diferença, sabe dizer? É porque na terapia a gente não trata tudo de vez, né? Primeiro a gente começa Sim. por um ponto e depois vai indo para outros. Então, no caso de obesidade, quando tem algum transtorno associado, a gente Aham. primeiro trata o transtorno para depois partir para a parte da perda do peso. Entendi. Porque pode ser até que o peso está relacionado muito a esse transtorno, né? Sei lá, a pessoa, devido à ansiedade, tilda, ela acaba tendo algum episódio de compulsão, então pode estar relacionado também. Então, trabalhar com ansiedade primeiro vai talvez resultar lá em pontos positivos para a questão da obesidade, né? É tipo um processo conjunto, mas ao mesmo tempo um pouco mais focado. Legal. Eu queria só ler uma frase que eu trouxe para vocês, que é basicamente um resumão aqui de tudo que a gente falou. Pronto, tranquilo.
que é a melhor forma de tratar a obesidade é unindo estratégias cognitivas e comportamentais com uma equipe multidisciplinar, trabalhando fatores psicológicos associados à alimentação e peso, para que o paciente consiga perder peso e consiga se manter nesse peso saudável ao longo dos anos. Basicamente, é um resumo aí de muita coisa que a gente falou aqui hoje. Perfeito, né? Acho que resumiu muito bem, aliás. Ficou bem completo. Depois eu acho que dá até para montar um post com isso aí. Porque realmente faz todo sentido, assim, o que você falou, tanto da questão da parte multidisciplinar, né, que está envolvida, como também não é só buscar trabalhar com o sofrimento do momento, mas também ajudar ele a criar estratégias para que futuramente ele não venha a desenvolver isso novamente. Então, acho que ficou sensacional. Top. Teria mais alguma coisa das perguntas que você gostaria de abordar? Acho que aqui no chat não teve nenhuma pergunta específica, mas eu tenho lá da caixinha, tenho duas. Ó, deixa eu ver aqui a primeira. Eita, deixa eu achar. Tá aqui. Tá aparecendo aqui. A compulsão é própria de algum transtorno alimentar ou a pessoa ela pode ter situações isoladas de compulsão? Então, na bulimia, a pessoa tem um episódio de compulsão alimentar, mas a Uhum. estratégia punitiva, né? Só que a Sim, gente tem o transtorno de compulsão alimentar. É o nome, né? Compulsão alimentar. Antigamente era periódica, aham, mas a gente tirou o periódica. Ficou só compulsão alimentar. certo. E eu acho que tá até ligado até, eu acho, o que você comentou, né? Tipo, daquela. Talvez a pessoa também perguntou relacionada àquela compulsão que a gente chama no senso comum, que, sei lá, de momento, sei lá, tô numa festa e comi demais, sabe? Mas foi até algo planejado, tipo, nós falou da pizzaria, da churrascaria, a pessoa já vai focada em comer muito e não Uhum. necessariamente tá ligada a uma compulsão. Foi só um episódio até planejado mesmo, que ela quis comer demais e deixou pular uma refeição, etc. Então Comeu pode ser isso também. exageradamente. Não foi um episódio de compulsão, porque a pessoa planejou aquilo. Aham, A compulsão exato. alimentar, ela envolve a perda do controle. Ela não consegue Legal. parar. Massa, massa. Top. Deixa eu ver, colocar aqui a próxima. Pera, eu tenho que tirar uma para aparecer outra. Descobrindo recursos novos aqui. Pronto, próxima pergunta foi se a família ela influencia nesse processo de transtorno alimentar. Assim, com alguma exigência a mais, tal, por exemplo. Então, a gente falou da causa multifatorial, né? Então, a família também Aham, está incluída nisso aí. Só que não existe uma causa única. A gente não vai dizer, ele tem compulsão alimentar por causa da família. Não. Ele tem por causa da genética, ele tem por causa da família, por causa do estilo de vida dele, dos fatores biológicos do corpo dele. Nunca existe perfeito. uma única causa. Não dá pra culpar a família porque a pessoa é obesa. Mesmo a família tendo dado aquela genética. Uhum. Tá, tranquilo. Então, Eduardo, acho que é isso. Acho que não teve mais nenhuma pergunta, teve só alguns comentários aqui, um olá. Basicamente foi isso. Tem só mais uma Então, coisinha que eu queria comentar, que é pode dos comentar. transtornos alimentares, né? Que Aham. ainda não é algo certo, isso é uma especulação. É porque como os Uhum. pacientes que têm, por exemplo, anorexia, bulimia, compulsão, eles migram muito de um transtorno para o outro. E aí Sim. estão pensando para que no próximo DSM, está sendo muito estudado ainda, para que não Aham. tenha mais essa divisão, para que seja um modelo transdiagnóstico. E aí seria tudo um só, justamente que a pessoa vive migrando de um para o outro. Entendi. Legal. Faz sentido. Tipo, no caso, a pessoa nem sempre tipo, ela tem só bulimia, né? Ela pode vir a depois ir para compulsão e depois, sei lá, ir para anorexia, talvez, e ter essa variação. Uhum. Interessante. Por enquanto, a gente tem a separação, né? A pessoa não pode ter Aham. bulimia e compulsão alimentar ao mesmo tempo. São diagnósticos totalmente diferentes que não dá Uhum. para juntar. Você Mas dá trata para um, depois juntar trata o... Você trata isso. um e se surgir o outro, você trata o outro de forma separada, né? Uhum. É porque geralmente a pessoa vai migrando, por exemplo, no começo ela tinha anorexia, e aí depois ela pode passar a ter ortorexia. Já é uma grande melhora, né? Porque a pessoa Sim, passa sim. de alguém que não come praticamente nada para uma alimentação perfeita. Então já é um grande resultado isso aí. Sim. Tipo, ela ficou mais flexível, né? Em Uhum. relação à alimentação. Então, por mais que ainda ela continue dentro do,
do espectro do diagnóstico, de certa forma, ela pelo menos está ali alocada, tipo, teve uma melhora. Acho que isso encaixa até um pouco também com o que está sendo atualizado, ficando bem específico o papo aqui, mas já está no final. Mas, sei lá, com a ideia do transtorno bipolar também, tipo depressão, ansiedade, vai ter umas variações agora no transtorno bipolar, que eu acho que ele está entre o transtorno de humor, da parte depressiva, da depressão, e também o transtorno de esquizofrenia. Então, teve essa nova mudança no DSM atualizado. Porque não colocaram ele específico como um ou outro. Ele está mais ali no meio. E até acho que o transtorno bipolar, acho que o tipo 1, eles não colocaram como mais leve do que o tipo 2. Agora, tipo, tá algo mais igualitário, porque a pessoa ela se mantém mais tempo dentro da depressão. E isso tem muito impacto. Então, por mais que ela não tenha tantos episódios de mania, igual a pessoa do tipo 2, eu posso estar errando os números, mas a ideia é essa. No tipo Que 1, a assim, pessoa tem episódios de mania, hipomania e também aham, depressão. E aí a gente também tem outro tipo, que é o tipo 2, que a pessoa não tem o episódio de mania, mas tem aham. hipomania e a depressão, e a gente tem só a parte de depressão. E aí a Então, esquizofrenia é um acho que diagnóstico diferencial, não dá pra ter os dois. Não dá pra ser isso. bipolar e esquizofrênico. Isso, eles agora colocaram o bipolar como meio a meio ali. Também botaram um pouco ligado à esquizofrenia. Teve alguma atualização desse tipo. E no caso 2, que eles normalmente acho que considera mais leve porque a pessoa não tem um episódio de mania com toda a frequência. Na verdade, não tem um episódio de mania, mas eles colocaram meio que no mesmo nível, assim. Ou a pessoa tem um ou outro, beleza, tem a diferenciação ainda, mas que de certa forma, tipo, não se cancela. Não tem, tipo, um melhor, sabe? Os dois têm prejuízos no dia a dia, que é um ponto que dá um diagnóstico. A pessoa tem que estar tendo um prejuízo com aquele sofrimento ali na sua vida. Então, tem isso também. Pronto. Então, acho que conseguimos falar de tudo aqui e tal. Teve algumas perguntas. Muito obrigado, pessoal que foi participando aí, dando um olá, dando um tchauzinho. E, Eduarda, obrigado mesmo por ter participado. Foi muito legal o nosso papo hoje aqui. Aprendi muito, sabe? Eu acho que eu gosto muito de fazer essas lives por isso, que eu sempre aprendo algo novo, assim. Os exemplos foram ótimos. Esse exemplo da xícara mesmo, eu vou acho que falar em todo lugar que eu for agora, que a pessoa começar, eu vou comer, mas já estraguei a dieta, né? Vou estragar de vez. Então, Aham. realmente, muito obrigado. Foi muito legal o seu papo hoje. Eu que agradeço a você pelo convite, ao pessoal que assistiu, e eu espero muito que tenha sido assim o mais didático possível para que todo mundo tenha conseguido entender. Uhum. Acredito que sim. Esse finalzinho que a gente foi bem específico, mas acho que É, a a gente até live fugiu do toda tema, né? completa. Aham. Mas a live de forma geral foi bem clara, assim, pelo menos pra mim. Obviamente, eu sou dentro da psicologia, mas assim, tava um conteúdo bem espaçado, tal, deu pra entender tudo, assim, que você quis dar. Os exemplos foram muito bons mesmo. O pessoal aí mandando mensagem. Obrigadão aí, pessoal que acompanhou durante toda a live. E é isso. A gente se vê no próximo momento aí. Então, tchau, tchau, Eduardo. Tchau, tchau, Tchauzinho. pessoal. A gente se vê.